Fala pessoal, Davi aqui, bom dia. Tô com uma dica de Bíblia e estudo bíblico para quem quiser, né? Com a minha Bíblia 365 aqui, chegou 365 dias de Bíblia. Essa Bíblia ela é bem legal, que ela tá na versão, ela está na nova versão transformadora, né, que é uma versão bem interessante para ler e entender, né, um texto fácil de entender, né, a tradução, né, todas as coerências léxicas dela, é muito legal. E o interessante que eu achei dessa Bíblia é que para cada dia do ano ela vai te dar um texto do Velho Testamento, um texto do Novo Testamento, um salmo e um provérbio. Eu peguei essa dica lá no canal do Victor Fontana, né? Ele é teólogo, né? Um teólogo bem coerente, bem equilibrado. Quando eu vi ele fazendo os estudos bíblicos dele com essa Bíblia aqui, eu falei assim, uau, né? Essa Bíblia parece ser bem legal. Eu encomendei, chegou, eu estou bem animado com ela, né? Estou fazendo os meus devocionais com ela. E é muito, muito, muito interessante, gente. Aí eu estava lendo hoje dia 23 de fevereiro de 2023, né? O texto do Velho Testamento, Levíticos 14, de 1 a 57, que ele vai tratar de diversas leis para pessoas que estão com lepra, né? Então o sacerdote vai dar diversas orientações para quando a lepra da pessoa ela cessa, né? Quando ela é curada. Depois ele vai passar para orientações para casas com mofo, né? E eu já vou chegar na onde eu tô querendo, né? Não, a intenção não é entediar ninguém com essas tecnicidades das leis do Velho Testamento. Mas é interessante porque ele vai tratar da pessoa com lepra, depois ele vai tratar da casa de pessoas com lepra e vai falar de diversos procedimentos que as pessoas têm que ter a respeito da lepra, do mofo, tá? E aí ele vai te dar o texto do Novo Testamento, que é Marcos 6, 30 a 56, né? Essa passagem vai falar a respeito da multiplicação dos pães, né? O momento onde ele vai dizer que as pessoas estavam seguindo Jesus. Então Jesus viu aquelas pessoas como pessoas, ele vai dizer aqui, né? Ele se compadece daquela multidão porque ele vê que são pessoas sem pastor, né? Então olha que interessante, pessoas sem pastor, pessoas sem cuidado. Passando passando essa parte, ele logo depois ele vai falar da multiplicação dos pães. Tá dentro desse mesmo texto de Marcos 6, de 30 a 56. Ele vai falar da multiplicação dos pães, porque ao mesmo tempo que Jesus viu que essas pessoas estavam sem pastor, sem cuidado, essas pessoas seguem Jesus até o monte e os discípulos logo querem dispensar essas pessoas porque eles entendem que essas pessoas estão ali há muito tempo, elas estão com fome, estão cansadas. Então Jesus vira para os discípulos e fala assim, olha, alimentem essas pessoas vocês, né? Deem de comer para elas. E os discípulos falam assim, mas como, Senhor? São muitas pessoas, a gente vai precisar de muito dinheiro. E Jesus fala assim, não, mandem com que elas se assentem em grupos. E o que vocês têm aí? Aí eles vão falar, né, no 38 ele vai dizer assim, ó, quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. E eles voltaram e informaram, 5 pães e 2 peixes, né? Então, aquela máxima que a gente está acostumado, eles tinham 5 pães, 2 peixes. Você já ouviu diversas pregações perguntando o que você tem nas mãos, entrega para Jesus, que Jesus vai multiplicar, né? Então, não é esse o foco que eu quero dar aqui. O foco que eu quero dar aqui é do cuidado
que Deus tem para com as nossas vidas, né? E olha que interessante, quando a gente falou do Velho Testamento, né, de Levíticos, né, parece que essas tecnicidades elas nos incomodam às vezes, é de texto difícil de ler, mas o que é interessante é que falando da pessoa que teve lepra e do cuidado com a casa da pessoa, né, e de tirar o mofo da casa da pessoa, o texto começa a nos dar uma indicação do cuidado para com que Deus tem com a nossa vida, no cuidado para com que, ali ele está falando, né, era a responsabilidade do sacerdote. Se nós transportarmos isso para o Novo Testamento, nós vamos ver que é uma responsabilidade do nosso sumo sacerdote, que é Cristo. E aí por isso que o texto de Marcos ele vai falar a respeito de cuidado. Da mesma forma com que lá no Velho Testamento havia-se o cuidado com a pessoa que teve lepra, né, e depois com a casa dela, aqui o Novo Testamento vai falar do cuidado para com que Jesus teve com aquela multidão sem pastor, da qual ele se compadece. Então, ao invés dele dispensar aquela multidão, ele cuida daquela multidão, assim como ele cuida das nossas vidas, né? E esse deveria ser o intuito da religião. Quando o Senhor vai dizer assim, que a religião de vocês seja cuidar do direito dos órfãos e das viúvas, a religião ela não deve ser algo que vá aprisionar as pessoas, e ela não deve ser algo para dominar as pessoas, mas ela deve ser algo construído para cuidar das pessoas, que é justamente isso que o texto vai dizer. E aí o texto segue falando que Jesus despede, então, a multidão, despede os discípulos, fala assim, atravessem o mar, que depois eu vou me encontrar com vocês, e ele sobe ao monte para orar. E no momento que ele está subindo, no momento que ele está orando, né, no monte, ali por volta de 3 da madrugada, o texto vai falar, Jesus percebe que os discípulos estão em dificuldade ao tentar atravessar o mar e encontrar Jesus do outro lado. Os discípulos encontram-se em dificuldades. Jesus, vendo a dificuldade, olha só que interessante, como o Senhor cuida de nós. Jesus, vendo que os discípulos estão em dificuldade, ele faz o quê? Ele atravessa o mar, andando sobre o mar. E é assim que ele vem cuidar de nós, né? Ele atravessa as nossas dificuldades de forma fácil. E é interessante que o texto vai dizer que Jesus tinha a intenção de passar por eles. A intenção de Jesus era de passar por eles, mas ao momento que Jesus vê que eles estão em dificuldades, Jesus entra no barco deles, os acalma. O texto vai dizer que eles ainda estavam com o coração duro, né, vendo como que Jesus cuidou daquela multidão. Eles ficaram meio sem entender aquilo. E às vezes nós ficamos assim, né? Às vezes nós não entendemos o porquê certas coisas acontecem, o porquê Deus se compadece de algumas pessoas. Mas o fato é que ele se compadece de todos, mesmo que possamos não entender isso, mesmo que possamos não entender como as coisas acontecem na nossa vida. O Senhor ele está ali, ele vai cuidar de todas as situações, de todos os detalhes nas nossas vidas, tá? E aí vai finalizar com o Salmo 40, de 1 a 10. Olha que lindo o Salmo. Esperei com paciência pelo Senhor. Os discípulos esperaram com paciência, né? No meio da tempestade, esperaram com paciência nele. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor meu Deus, tu nos fizestes muitas maravilhas. Os teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todos os meus feitos, jamais chegaria ao fim. Se eu tentasse relatar todos os teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em ofertas, nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo.
Tu não exiges holocausto nem ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou. Conforme está escrito ao meu respeito no livro, tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. Anunciei a tua justiça a toda a comunidade, não tive medo de falar. Como bem sabes, ó Senhor, não escondi em meu coração a tua justiça. Falei da tua fidelidade e da tua salvação. Proclamei a toda a comunidade o teu amor e a tua verdade. E fechando Provérbios 10, 11 e 12, ele vai falar assim: as palavras do justo são fonte de vida, as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Deus abençoe seu dia. Se Deus quiser, a gente, se der tempo também, amanhã eu volto, né, trago mais uma meditação dessa. E conforme eu for conseguindo gravar esses vídeos com esses devocionais rapidinho, né, utilizando a Bíblia 365, a gente volta, a gente se vê por aqui, beleza? Deus abençoe, um ótimo dia.